E quando for passar para ele... Você vai fazer a apresentação? Eu e ele. Quando ele fizer, a gente troca. A gente troca só colocar o crachazinho dele. Ou, se ele ficar próximo, a gente consegue captar. Tá, sim. Quer ver? Chega aqui perto. Teste. Fala alguma coisa. Fala alto. Som testando. Consigo pegar. Então, pronto. Show de bola. Chega para cá por enquanto. Depois eu vou lá passar os slides. Bom dia, pessoal. Meu nome é Paulo Benjamin. Eu sou engenheiro NoSQL. Eu trabalhei com MongoDB, principalmente, mas eu trabalho também com Redis e com soluções NoSQL em geral, né? Eu trabalho com um banco de dados desde aproximadamente 2010. Um bom tempo ali na carreira de dados. Comecei trabalhando como desenvolvedor, mas sempre muito voltado para a área de dados. Um desenvolvedor sempre muito voltado para a parte procedural. Aquelas aplicações que, em vez de a lógica estar na aplicação, estava lá na procedure, lá no banco. Então, eu não tinha que mexer na aplicação, eu tinha que mexer no banco. E aí eu fui indo para o banco. Fui indo para o banco e fui ficando, fui gostando. Fui administrando o banco, fui extraindo dados, comecei a ter oportunidades de fazer extrações não só para fazer relatórios gerenciais, mas também para fazer migrações de sistemas. Então, a empresa usava um sistema X e queria ir para um sistema Y. Então, eu fazia as transformações necessárias nos dados para fazer o depara de um para ir para outro. Então, eu tive uma oportunidade de aprender bastante coisa nesse período. Pedro. Em 2018, mais ou menos, eu conheci o Leandro Domingues. Não sei se vocês já ouviram falar dele, mas Leandro Domingues, ele foi o primeiro champion da MongoDB aqui no Brasil. Ele, na verdade, foi quem trouxe praticamente o MongoDB para o Brasil. Ele é o primeiro certificado em MongoDB no Brasil. Foi, por muito tempo, a única pessoa autorizada para dar treinamentos oficiais na MongoDB. E eu aproveitei essa oportunidade com unhas e dentes e decidi aprender Mongo. E de lá eu comecei a poder aplicar isso no meu trabalho e cada vez mais eu fui aplicando. Com isso, em 2021, eu fui trabalhar terceirizado para Mongo como consultor da MongoDB, prestando consultoria para MongoDB como consultor MongoDB. E hoje eu não trabalho mais diretamente para Mongo, eu até ajudo algumas vezes alguns projetos, mas eu trabalho como engenheiro NoSQL, prestando consultoria para diversas empresas na área de dados, tá? E hoje eu vou estar falando um pouco sobre essa parte de MongoDB e BI, compartilhando com vocês um pouco aí do que eu conheço sobre isso para estar ajudando vocês. E eu vou estar passando aqui o microfone para o Pedro, meu filho, para ele falar um pouquinho dele e para vocês conhecerem. Vou botar ele um pouquinho na fogueira aqui agora. Oi, pessoal. Sou o Pedro, filho do Paulo. Eu estou no segundo ano do técnico de informática. Tive a oportunidade de observar ele trabalhando, escrevendo alguns artigos. Pude estar em alguns eventos, que nem no Dot Loco lá em São Paulo. E hoje eu estou aqui fazendo essa apresentação e estou estagiando com meu pai em uma equipe de NoSQL e o foco é o MongoDB, mas a gente não só foca nisso, como também procura outras tecnologias, estudar outras tecnologias.
como o Redis e o Silas DB. Vou passar pra... Isso aí. Falando um pouquinho aí sobre o que a gente trata aí de BI e MongoDB, eu vou falar um pouquinho sobre BI. Prometo que não vou ficar falando muito aqui da aula de BI para ninguém, porque isso aí não é coisa nova, é coisa velha pra caramba. Eu fui até pesquisar, eu achei coisa aí falando lá de 1960 falando já de BI. E aí eu descobri que o troço era velho mesmo. Eu pensava de 80, né? Que o banco de dados 70, os bancos de dados atuais 70, pensei em 80, não, mas é 60. Então, assim, o que é o BI? Basicamente, o BI é um conjunto de processos que ele tem o objetivo de permitir a gente tirar insights. Na verdade, é uma técnica que permite a gente olhar o passado para tentar prever o futuro, que é o nosso objetivo. Ele permite que a gente consiga, nessa olhada para o passado, pensar no que pode ser o melhor caminho para tomar, para ter o melhor resultado no futuro. E aí eu botei só dos anos 80, né? Dos anos 80 para cá, ele teve uma grande evolução. Lá nos anos 80, era ainda bem complicado trabalhar com BI. As redes eram lentas, a gente não tinha sistemas muito integrados e a capacidade de conseguir dados não era tão fácil. Nos anos 90 isso começou a melhorar, mas só nos anos 2000 mesmo ali, com o boom da internet, com as redes mais rápidas, que a gente começou a ter a capacidade de conseguir dados para poder, com facilidade, comparar eles e gerar insights realmente mais válidos, porque antes era praticamente impossível. E os sistemas passaram a ser mais integrados. Em 2010, na época na parte ali de 2010, aí a gente já tinha mais ferramentas ali. Nos anos 2000 em si, a gente já começou a ter ferramentas de BI bem mais poderosas, ClickView, dentre outras ferramentas ali, que elas permitiam que a gente fizesse ali ETL já, com os data warehouses que já datavam ali de umas décadas atrás, mas que permitiam a gente fazer umas visualizações bem melhores dos dados e muito mais precisas, né? E aí, eu botei isso aqui porque isso aqui parece que foi o que aconteceu com o BI quando chegou ali os anos 2000, né? Eu acho que eles contrataram a Dilma para gerir a evolução do BI. E aí eles falaram, Dilma, como que vai evoluir o BI? Aí ela falou assim, não vamos pôr uma meta. Vamos deixar a meta em aberto. Mas quando a gente alcançar a meta, atingir a meta, a gente dobra a meta. Foi exatamente isso, né? Porque dali para cima, ó, o troço só cresceu. Só para vocês terem ali uma ideia, ali, eu botei ali o passo a passo do que foi. 80, relatório básico, sistema SQL. 90, Data Warehouse e OLAP. Anos 2000, dashboard interativo, ferramenta self-service. 2010, Big Data BI na nuvem, integrando dados estruturados e não estruturados. 2020, BI em tempo real, análise aumentada. IA, integração com tecnologia, com IoT. O pessoal foi sempre falando assim, se eu faço isso, por que eu não posso fazer mais isso? Eu posso entregar isso com isso, com isso, com isso? E o troço foi crescendo, crescendo, crescendo. Com isso, quais foram as necessidades que apareceram? Velocidade, flexibilidade, necessidade de integração e simplicidade. Para as ferramentas de dados, para os bancos de dados principalmente, eles precisavam ter uma capacidade de serem rápidos e escaláveis, de serem flexíveis, de fornecerem integração com diversas ferramentas de análise e de simplicidade.
Nessa palestra a gente vai ver um pouco sobre essas funções. Rapidamente sobre velocidade e escalabilidade. Para o MongoDB, queries lentas, elas têm 100 milissegundos. 100 milissegundos é lento para o MongoDB. E quando a gente tem o banco bem estruturado, no Atlas, por exemplo, que é o gestor do MongoDB na nuvem, a plataforma de dados na nuvem, quando o banco está redondinho e nenhuma query alcança 100 milissegundos, ele reduz isso para 50 milissegundos. E se não alcança 50 milissegundos, ele diminui. E aí ele vai começar a alertar quando deu 10 milissegundos ali, é o tempo tá lento para ele. Ele vai começar a alertar para você com 10 milissegundos, para você melhorar o teu banco mais ainda. Então, ele é focado em velocidade. E escalabilidade a gente não precisa nem falar, ele é cluster, né? Então, o cluster básico é para alta disponibilidade, mas você consegue fazer ele com escalabilidade horizontal para você ter esse aumento aí, capacidade de aumento de dados guardados nele. Flexibilidade. A gente vai falar nos próximos slides aí. O Pedro ele vai falar um pouco sobre isso. Eu vou falar sobre integração e o Pedro vai falar um pouco também sobre um pouco da simplicidade que a gente vê aí no BI. Não nessa ordem aqui, mas a gente vai cobrir esses temas aqui. Eu podia ter botado na ordem, mas foi falha minha. Falando sobre o Mongo, ele possui a flexibilidade de esquema. O banco relacional, ele já é meio difícil de se mexer, e o Mongo ele tem essa facilidade. No relacional, ele dá trabalho, não é fácil, e o próximo. A modelagem. Dá uma olhada aqui no começo. Vou usar Lembrou? Vou dar um exemplo até que a minha mãe mesmo me deu. Quando a gente vai fazer um bolo, a gente segue um padrão. E esse padrão atrapalha, né? Porque a gente, tipo, você vai chegar num cliente e ele vai ter o mesmo padrão que o outro. No Mongo, não. No Mongo, ele te permite usar outras opções. Ele tem essa flexibilidade, você consegue, como eu posso dizer, Adaptar. adaptar as suas modelagens, e isso facilita bastante. Falando um pouquinho aqui sobre essa imagem aqui. Isso aqui está num blog da MongoDB chamado Build with Patterns. Eu esqueci de botar o QR Code para vocês, mas depois eu posso até passar para alguém, para quem quiser. Ele fala sobre a maioria desses patterns que estão aqui do lado esquerdo. E em cima a gente tem os use cases, né? Os tipos de aplicação. O que ele mostra? O que ele falou. Que a gente tem tipos diversos de aplicação e diversos tipos de modelagem. A gente não tem só a primeira, segunda, terceira forma normal e relação de um, para muitos ou muitos para muitos. A gente tem um padrão computado em que a gente calcula o valor de um campo na hora que a gente está inserindo. Então, a gente faz aquilo no momento da inserção. A gente pode fazer isso como aproximação
quando eu não preciso ter o valor real, pode ser uma coisa, pode ser uma média, uma coisa não tão acertada, então eu posso calcular só de 2 em 2 horas num batch, de alguma coisa assim. Eu posso precisar daquilo agrupado, porque eu tenho muitos valores sendo recebidos com IoT, e usar um bucket, então eu agrupo de alguma forma aquilo e até uso o computado para gerar alguns cálculos já em cima daqueles dados agrupados e várias outras formas que eu posso ter. Entra até ali uma parte ali que é o Extended Reference, que é uma resposta à grande questão que todo mundo que começa a estudar MongoDB faz quando chega numa palestra de MongoDB e está explicando o básico de MongoDB. O que é melhor, embedar ou referenciar? Aí o Extended Reference é uma das respostas. Ele junta embedar e referenciar na mesma ação. Você embeda o que precisa e referencia. Você usa a frase que mais se tem no site da Mongo quando fala sobre isso. Você coloca junto o que você usa junto. Então você precisa do nome, você coloca o nome lá junto. Você não vai botar o endereço, porque o endereço não vai ser usado. Então, essa flexibilidade toda é o que você tem. Não é receita de bolo. O cliente A não tem a mesma modelagem do cliente B, que não tem a mesma modelagem do cliente C. Por mais que todos os três sejam companhias de ônibus, cada um tem a sua necessidade. As soluções aqui do possibilitar guardar dados. As soluções antigamente, de dados, exigiam ETL. E no MongoDB a gente não precisa disso. A gente só pega e usa os dados. E o ETL ele já tem, quer dizer, já puxa algumas exigências para isso. Você só vai fazer extração de dados se você quiser. Ali, um exemplo ali é o do Online Archive. É uma ferramenta lá do Atlas, que ela extrai dados do Atlas, do banco de dados, bota num outro lugar, bota num bucket S3, gerenciado pelo próprio Atlas. Mas ela só faz isso porque é levado em consideração o seguinte: se eu mantiver aqui no meu disco quente, eu vou pagar muito. Um bucket S3 é um armazenamento mais barato. Então eu boto no bucket S3. Mas como que eu consulto? Do mesmo jeito, não faz diferença. Você vai consultar com aggregation, com MQL. É como se estivesse no MongoDB. Ele não faz diferença, só vai ser mais lento. Então assim, você só extrai se você quiser, você não precisa. Os dados gerenciais, os dados analíticos, eles estão todos juntos ali. É uma solução que não precisa de ETL. A extração é só se você quiser. Agora falando aí um pouco sobre o que se precisa estudar, né? Aqui é importante a gente, para saber fazer isso tudo, estudar a modelagem de dados, o design pattern, o MQL, que é o MongoDB Query Language, e o Aggregate Framework. O Aggregate, no início, ele não era tão poderoso. Muita gente falava, eu não consigo fazer no Mongo o que eu fazia no SQL. Mas hoje não é mais assim. Principalmente agora no Mongo 8, ele tem bastante. Do 6 para frente, ele já ganhou um poder absurdo. E ele
tem hoje uma capacidade absurda de transformação de dados, de conseguir manipular os dados para fazer praticamente o que você quiser, o que você precisar com os dados que estão ali no teu banco ali. Então, agora a gente vai falar sobre o papel do Mongo no BI, né? No Business Intelligence. Quais são vantagens que a gente vê especificamente da engine de banco de dados MongoDB para o BI? Falando especificamente de 4, a gente vê ali. Os bancos de dados flexíveis, eles são flexíveis não só por causa desse esquema ali que permite essa alteração. Toda aplicação, praticamente, você consegue, como que eu posso falar? Não é referenciar, mas você consegue representar um objeto com JSON. Praticamente todas as linguagens você consegue fazer isso. E para o MongoDB, você trabalha visualizando, alterando, manipulando JSON, basicamente. Isso facilita para o desenvolvedor entender com o que ele está mexendo, conseguir ver o que ele está fazendo, o que ele precisa fazer. E também permite uma flexibilidade, porque o JSON é flexível. E é fácil para o desenvolvedor entender essa capacidade de flexibilidade do JSON e ele entender que ele só vai pegar e mandar um JSON alterado. Isso facilita não só o entendimento, como também fazer ingestão de dados. Porque se eu estou fazendo ingestão de dados em JSON, eu posso extrair dados em JSON de algum lugar e colocar eles para serem fazer ingestão de dados, num MongoDB por alguma ferramenta, por algum batch de alguma forma, para que eles possam ser utilizados num BI de uma forma mais simples. E depois a gente vai até falar de algumas outras formas que dá para fazer essa ingestão. A gente tem o suporte ao Big Data por causa do Shard, né, que é a escalabilidade horizontal. O que a gente precisa de suporte para o Big Data? A capacidade de armazenar uma quantidade muito grande de dados. Para vocês terem ideia, no Atlas, que é a plataforma de dados do MongoDB na nuvem, só para deixar, assim, até para esclarecer um pouco. Então, as pessoas pensam que o Atlas é a nuvem da MongoDB. O Atlas ele não é a nuvem da MongoDB. O Atlas ele é uma plataforma de dados da MongoDB que gerencia clusters de MongoDB hospedados em uma das 3 principais clouds que a gente tem no mercado, que são a AWS, Azure ou Azure e GCP. Então ele permite isso, ele tem uma integração maior com a AWS, mas ele funciona transparentemente bem com todas elas. Por que a integração maior? Porque existem algumas outras ferramentas da plataforma que elas estão hospedadas na AWS. Mas isso não significa que ele não funciona, elas não funcionam com as outras clouds, tá? Mas ela é uma plataforma de dados. E no Atlas, quando você vai alterar o teu cluster, que você vai transformar ele num shard, ele permite que você selecione um shard com até 50 shards. O que são os shards? Shards é cada grupinho de 3 servidores, pelo menos, que guarda dados. Cada grupinho desse, em geral, chega a ter 4 teras. Então, você imagina, 4 teras vezes 50. É a capacidade básica. E aí ele tem uma frase embaixo dessa configuração dizendo assim: se você quiser mais, entre em contato
com a nossa equipe de vendas. Ou seja, ele deixa você botar mais. Ele deixa você botar mais. Outra coisa é, a gente vai ver mais na frente algumas configurações, conexões diretas com o BI, tá? Porque ele permite isso e ele ainda tem integrações com o BI para o futuro, porque a gente tem streams que foram adicionados ali no Atlas e algumas outras ferramentas que permitem a capacidade da gente fazer análise em tempo real. Como que a gente pode conectar o MongoDB com as ferramentas de BI? Uma das ferramentas que a gente tem é o BI Connector. A gente tem duas principais. Uma delas é o BI Connector. Como que ele funciona? Ele faz um sample lá dos dados do nosso banco, ele transforma aquelas coleções por esse sample de coleções no que seriam tabelas, e ele consegue fazer a transformação dos nossos SQLs em MQLs ou em aggregates para poder fazer as consultas no nosso banco de dados. E aí ele vai permitir que a gente possa conectar com ferramentas como Tableau, Power BI, Qlik no nosso banco MongoDB, e ele faz isso emulando um MySQL 5.7. Quais são os benefícios? É uma integração fluida, é uma coisa simples, não precisa de migrar dados de lugar nenhum. As empresas que já usam BI não precisam fazer troca de nenhuma ferramenta, elas só precisam conectar ali, ela já tem a equipe de BI treinada para ali, ela vai conseguir fazer tudo tranquilamente. No Atlas, o BI Connector funciona on-premise, localmente, e no Atlas. Só que ele faz parte do Enterprise. Então, on-premise tem que ter uma licença Enterprise na empresa para que você possa ter ele na empresa. Uma licença. Não precisa ser todos os Mongos Enterprise, não. Você precisa ter uma licença. O Atlas SQL Interface, ele funciona só no Atlas, ele não tem para on-premise, e ele faz mais ou menos o que o BI Connector faz. Do mesmo jeito ele faz a transformação de collections em tabelas, e o MQL, o SQL em aggregation, tudo. Só que ele tem uma conectividade melhor. Por quê? Porque ele não é um MySQL emulado ali. Ele gera um conector JDBC, um conector ODBC, ele tem um conector específico para Tableau e um conector específico para Power BI. Então, ele é pensado justamente nas ferramentas de self-service BI. E ele tem basicamente as mesmas vantagens que a gente tem ali no BI Connector, com a vantagem de ter conectores específicos para algumas ferramentas que são muito mais utilizadas, que são o Tableau e o Power BI nessa questão de self-service BI, né? A gente vê que muita gente tem ali conectado na sua maquininha ali o seu BI local, né? O seu Power BI local, hoje em dia. É o novo Excel. No Atlas, a gente também tem o Data Federation. E qual é a vantagem do Data Federation? O Data Federation, ele permite que você unifique dados de diversas fontes de dados e que você consiga ver todos eles como se você estivesse vendo da mesma fonte de dados. E aí, o que isso significa? Da forma mais simplória. Eu tenho 3 clusters MongoDB. Eu quero ver os dados dos 3 clusters como se eu estivesse vendo um cluster só. Você consegue fazer. Pô, Paulo, mas aí para ver 3 clusters MongoDB não é lá tanta coisa, né? Não é tanta coisa. Mas e se eu falar para você que você pode ver um cluster MongoDB, o Online Archive, que é aquele bucket S3 que armazena dados antigos,
você consegue ver ele, tá? Junto com o teu banco, você consegue ler um bucket S3 teu proprietário em que você guarda arquivos Parquet, ou arquivos Avro, ou arquivos Bison, ou arquivos JSON, ou arquivos CSV, ou arquivos TSV. Ou você pode ler uma fonte HTTPS. Tudo isso como se você estivesse lendo um banco de dados só. Com uma... Hã? Pode conectar numa API e receber os dados? É uma connection string. Uma connection string. E você ainda pode usar o SQL Interface. Então, você tem uma capacidade de se conectar a diversas fontes de dados, como se fosse uma, e poder trabalhar de uma forma muito simplificada. A Mongo, ela está investindo pesado na parte de analytics, de stream de dados, de dados em tempo real. Ela lançou no .local do ano passado o Vector Search. Esse ano ela mexeu também com o melhoramento do Vector Search, porque ela faz busca vetorial. Ela começou a fazer armazenamento de dados não estruturados. Então, você quer armazenar um som e você quer começar a relacionar aquele som com coisas para fazer estudo. Ele está começando a fazer esse treinamento para trabalhar com Machine Learning no MongoDB. Então, a Mongo está trabalhando pesado com isso, tá? E aí a gente tem aqui as ferramentas de BI que, em geral, a gente pode trabalhar com MongoDB divididas em dois tipos. As que se conectam diretamente ou que têm conectores específicos ali com o MongoDB. Inclusive, o nosso Pentaho. Bom, né? Nosso Pentaho. E as que precisam do SQL Interface ou do BI Connect. Tá? Então, o MongoDB é um banco que ele não é um banco que ele é específico, ele é amplo, ele é genérico assim para utilização. Tem muita gente que acha que ele é específico para alguma coisa, ele não é. Quando eu comecei a estudar, eu achava que só servia para uma outra coisa. Hoje, você fala assim, eu quero fazer um sistema X, eu já modelo em MongoDB. Você pede para eu fazer uma query, eu já faço em aggregate, eu não consigo nem pensar mais em SQL. Aí, quando eu tenho que pensar em SQL, eu tenho que lembrar e sai, mas eu tenho que parar um pouquinho e pensar. E assim, vale a pena parar e estudar. Eu não estou falando que vocês têm que virar consultores de MongoDB e tal, mas vale a pena dar uma atenção para as vantagens que ele tem. E muitas vezes, não trocar todos os seus bancos por Mongo, mas olhar porque às vezes ele pode ser uma solução para algum problema que vocês têm. Ele pode trabalhar com vários tipos de arquivos, né? Como ele se comporta com a sua velocidade para poder fazer a leitura de vários tipos de arquivos diferentes? Então, ele lê esses arquivos, em geral, de bucket S3 ou de algum outro armazenamento que é lento. Então, a velocidade não é grande. Por quê? Porque esses armazenamentos eles são lentos. Ele não é um SSD que nem é o disco principal do Mongo. Então, você perde um pouco de performance, mas você consegue ter aquela informação. Muitas vezes, quando você tem alguma informação que você vai consolidar ela de alguma forma
específica, você está recebendo dados de uma empresa que ela vai jogando JSONs ali num bucket teu. E aí você vai processar eles e dali você vai transformar eles para uma tela já toda da aplicação. Porque quando a gente vai modelar para o Mongo, a gente já pensa em como que eu vou exibir. Né? Como que eu vou exibir? Vou exibir assim? Então, eu já vou guardar ele naquele formato. E aí, quando você já vai guardar naquele formato, você já vai salvar no disco do Mongo. Então, a primeira leitura vai ser lenta, mas a segunda já vai ser rápida. Isso aí. Alguém mais tem alguma dúvida? Eu fiquei um pouco mais uma explicação a mais sobre essa conectividade que você falou, do Mongo fazer essa leitura de várias ferramentas, várias origens, e no final você ter até uma possibilidade de trabalhar com um SQL, né? Então, assim, você consegue converter uma consulta, uma query, como você falou, do SQL e buscar no Mongo, com essas ferramentas todas, até como ele está falando, no RDBS e tal. Porque o que acontece? A consulta aos dados que estão nessas fontes de dados todas, primeiro, como que o Mongo trata essas fontes de dados? Uma API ou alguma ferramenta interna que ele tem, ela vai converter o acesso a esses dados a como se eles fossem um banco de dados MongoDB. Então, o Mongo em si, o Atlas, na verdade, ele vai enxergar aqueles dados como se eles fossem um banco de dados MongoDB. Aí já converteu num banco de dados MongoDB, já foi um passo acima. A partir dali, você já vai fazer uma consulta com o MQL ou com o aggregate, se você estiver fazendo ali a partir do Mongo, né? E quando você está no Atlas, você tem uma segunda API, que é o SQL Interface. E aí o SQL Interface é uma camada que ele tem a seguinte função. Ele tem os conectores a ele, que vão ser aquele JDBC ou DBC, ou os conectores Power BI ou Tableau. E essa camada, ela vai fazer o seguinte, ela vai fazer uma tradução de qualquer comando SQL que venha para um comando aggregate. Então, por isso que você consegue ainda usar, além de ter as fontes de dados, você consegue fazer essa tradução do teu comando SQL para esse teu aggregate, que vai bater nesse teu MongoDB, que na verdade é um bucket S3. Entendeu? Fica à vontade. E aí eu queria entender justamente o que você veio falando do MongoDB e você veio com SQL. Já consegui entender um pouco melhor. Eu preciso de integração deles, ou eu consigo usar o Mongo independente dele, ou uma coisa ajuda a outra. Para mim, você veio com a integração com SQL, eu fiquei perguntando, tá, mas o que eu estou fazendo com o Mongo e o que eu estou fazendo com SQL quando eu estou entregando? Tá, vamos lá. Você é o profissional que trabalha com... Você é da equipe de BI. Vamos lá. E aí, tem lá o DBA, que tem o MongoDB dele. Eu já fui... Estou falando dele porque eu já fui DBA, né? Então, a gente se aposta, o banco é nosso. Nossa, sim. Mas no Mongo não é muito assim, né? Porque a gente fala o banco é nosso, aí vem o dev e manda um insert lá e cria um banco novo e uma coleção nova, sem você nem saber. Daqui a pouco você, cadê que banco é esse aqui? Com um insert ele faz isso tudo. Mas, aí o DBA lá tá com o banco dele lá e você não tá nem querendo saber disso. Você simplesmente abriu lá o teu Debeaver lá, o teu cliente lá, SQL, conectou na URL que te deram, apareceu um banco de dados,
Embaixo dele, várias tabelas. Você fez as suas consultas, montou seu relatório e entregou o seu trabalho. O que você precisou saber de MongoDB? Nada. Agora vamos lá, vamos subir um pouco de nível. Você quer estruturar uma solução. E aí você quer estruturar ela com o MongoDB. Por quê? Porque você sabe que ele trabalha com JSON. JSON é de mais fácil, permite mais facilmente você fazer alteração no formato do documento ou do registro. Você altera o formato do registro com facilidade. E aí você considerou as vantagens e você decidiu que aquela ia ser a solução. Aí você vai se preocupar no MongoDB. Vou usar o Atlas por quê? Eu vou usar o Atlas porque eu vou fazer uma conexão com um bucket S3 e para mim vai ser interessante isso. Então, você vai ter que subir no seu conhecimento relacionado a MongoDB de acordo com a sua necessidade para aquele momento. É interessante dar uma estudada? Inclusive, cursos bem completos para cursos gratuitos, né? Podia ter mais coisa? Podia ter mais coisa. Mas assim, são bem completos. São bem completos mesmo. Para cursos gratuitos. Para área de dev, para área de DBA. E ajudam bastante a entender e aprender o que é, como que funciona, se você quer entender, se você quer aprender nessa área. Desde o bem básico até um bem mais avançado. Quer aprender? MongoDB Developer Day. É fácil decorar a data. 12/12. 12 de dezembro. 12 de dezembro. Se alguém não tiver e-mail corporativo, me procura, que eu tenho que passar o e-mail, eu consigo passar o e-mail para o pessoal da organização para fazer o cadastro. Dev Day vai ser no centro da cidade. Em geral, tem o Comes e Bebes. Entendeu? Lá no local foi maneiro. Teve um choppzinho que eu nunca vi. O cara pegou, botou... O cara tava lá assim, né? Tava lá, parará, pão duro. Então, a gente tá conversando lá na fila. Daqui a pouco o cara chegou lá, fez assim, ó, na chopeira. Tum! Aí o copo começou a encher de baixo para cima. Eu falei assim, ih! Que bruxaria é essa? Muito maneiro. Fala aí. Se não me engano, vai ter workshop lá. Aqui é o site lá de inscrição. Tá dizendo direitinho que vai ter lá. Vai ser maneiro. Mas tá lá falando, se não me engano, para levar o computador lá. Isso aí. Tadã! Parece, né? Então, meu LinkedIn, tá? E lá, vocês vão ver lá também algumas coisas lá. No Brasil, a MongoDB ela tem uma coisa chamada MUGs, tá? O MUG é MongoDB User Group. No Brasil nós temos 3. Em São Paulo, em Florianópolis e no Rio. E aqui no Rio, o líder sou esse aí. Então, qual é o papel da gente? É tentar fazer sempre reuniões assim. Então, a gente está sempre tentando chamar o pessoal para se reunir, para falar de Mongo, para trazer conteúdo, fazer alguma coisa. E para tentar fazer um happy hourzinho, integrar a pessoa, as coisas. Ambiente formal, coisa assim, nada de... Eu estou tentando roubar os palestrantes do Dev Day. Tá? Eu estou tentando convencer eles a desfrutarem das belezas de um final de semana no Rio de Janeiro.
cidade linda, maravilhosa, exatamente, né? Para no dia 17 fazer uma reunião. Só estou tentando confirmar o local, entendeu? Porque local é um parto, é uma tristeza, mas tá tudo bem. Bota aí a outra lá. Não é muito bonito não, mas dá uma moral lá, entendeu? Roubar os livros do Leandro. O Leandro tem uns livros lá, eu vou até tentar. Ficou preso. Putz, tristeza no Lote Local. E a autografar 100 livros, Leandro Domingues. Cada livro acho que era 500 conto. O que aconteceu? Ah, tá indo pro Learning? Foi teu pai, professor? Te trolei. Te trolei. Foi muito corrido. Aí, A gente fez, a nossa parte. Mas se vocês procurarem no meu Pedro... Aí, sabe o que aconteceu? Chegou, bateu na alfândega, os livros ficaram tudo na alfândega. A alfândega mandou de volta para os Estados Unidos 100 livros, cada livro 500 conto, e autografar e dar no local. Ó a tristeza. Minha chance de pegar um livro de 500 conto de graça. Ó. Mas é. Pessoal, antes de tudo, muito obrigado. Quer dizer, antes de tudo, 1000 desculpas por falar tanto e perturbar vocês. Depois, muito obrigado pela paciência de vocês. E eu espero realmente ter trazido pelo menos algum conteúdo que tenha sido útil para alguma coisa, né? Que vocês tenham gostado. Quer falar alguma coisa? é isso. É isso. Tá acanhado. Na próxima palestra eles soltam mais. Próximo eu vou te trazer. Pessoal, bom dia. Só voltando aqui, eu vou colocar um QR Code aqui das horas complementares, tá? Relacionadas à minha palestra. Deixa eu colocar aqui na tela. Próxima vez eu vou te trazer. O trovo. Não precisa escanear aí a parte de horas complementares, está disponível aí, tá?